12. A casualidade. Abre aspas. Toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Fecha aspas, o Caballion. O sexto grande princípio hermético, o princípio da causa e efeito, contém a verdade que a lei domina o universo, nada acontece por acaso, que este é simplesmente um termo para identificar a causa existente, porém não reconhecida ou percebida, que os fenômenos são contínuos, sem interrupção ou exceção. O princípio da causa e efeito está oculto em todas as ideias científicas, antigas e modernas, e foi anunciado pelos instrutores herméticos nos primitivos dias, quando se levantaram muitas e variadas disputas entre as diversas escolas de pensamento. Essas disputas foram principalmente sobre os detalhes das operações do princípio, e ainda, a mais das vezes, sobre a significação de certas palavras. O princípio obscuro de causa e efeito foi aceito como exato praticamente por todos os pensadores de nomeada do mundo inteiro. Pensar de outro modo seria subtrair os fenômenos do universo, do domínio da lei e da ordem, e proscrevê-los ao domínio de uma causa imaginária que os homens chamaram o acaso. Uma pequena consideração mostrará a todos que, em realidade, não existe coisa alguma de por acaso. Webster define a palavra acaso do modo seguinte, abre aspas, um suposto agente ou modo de atividade diferente da força, lei ou propósito. A operação de atividade de tal agente, o suposto efeito deste agente, um acontecimento fortuito, uma casualidade, etc. Fecha aspas. Porém, um pequeno exato mostrar-vos-á que não existe um agente como acaso, no sentido de uma coisa fora da lei, uma coisa fora de causa e efeito. Como poderia ser uma coisa que agisse no universo fenomenal, independente das leis, da ordem e da continuidade deste último? Tal coisa seria inteiramente independente do movimento ordenado do universo e, portanto, superior a este. Não podemos imaginar nada fora do todo que esteja fora da lei, e isto somente porque o todo é a própria lei. Não há lugar no universo para uma coisa fora e independente da lei. A existência de tal coisa tornaria sem efeito todas as leis naturais e mergulharia o universo em uma desordem, ilegalidade caótica. Um exame cuidadoso mostrará que aquilo que chamamos acaso é simplesmente um modo de exprimir as causas obscuras, as causas que não podemos compreender. A palavra acaso é derivada de uma palavra que significa cair, como a caída dos dados.
dando a ideia de que a caída dos dados e de muitos jogos de azar é simplesmente um acontecimento que não tem relação com qualquer causa. E é este o sentido em que geralmente é empregado o termo. Mas quando o assunto é examinado secretamente, vê-se que não há nenhum acaso na caída dos dados. Todos os dias cai uma morte que desagrada a um certo número de pessoas. Ela obedece a uma lei do infalível, como a que governa a revolução dos planetas ao redor do Sol. Atrás da vinda da morte estão as causas, ou cadeias de causas, movendo-se além do lugar que a mente pode alcançar. A posição da morte no box, a redução da energia muscular expendida nos golpes, a condição da mesa e etc, etc. São Todas são causas cujo efeito pode ser visto. Mas, através dessas causas observadas, existem cadeias de causas e procedências não observadas, todas as quais têm uma influência sobre o número da morte predominante. Se uma morte dura uma grande quantidade de tempo, isso procederá de que os números manifestos serão quase iguais, isto é, haverá um número igual de uma mancha, duas manchas e etc., que são predominantes. Lançai uma moeda ao ar e ela cairá sobre quaisquer caras ou coroas. Mas fazeis um bom número de arremesso e as caras e as coroas cairão logo. Esta é a operação da lei proporcional. Mas apesar da proporção e dos simples arremessos estar debaixo da lei da causa e efeito, se fôssemos capazes de examinar nas precedentes causas, seria claramente observado que era simplesmente impossível para a morte vir de outro modo nas mesmas circunstâncias e no mesmo tempo, dadas as mesmas causas, os mesmos resultados advirão. Sempre há uma causa e um porquê para todo o acontecimento. Nada acontece sem uma causa ou uma cadeia de causas. Muita confusão houve nas mentes de pessoas que consideraram este princípio, porque não eram capazes de explicar como uma coisa poderia causar outra coisa. Isto é, ser a criadora da segunda coisa, com efeito, como matéria, nenhuma coisa pode causar ou criar outra coisa. A causa e o efeito são distribuídos simplesmente como eventualidades. Uma eventualidade é aquilo que acontece ou advém como um resultado ou uma consequência de diversos eventos procedentes. Nenhum evento cria outro evento, mas é simplesmente um elo precedente na grande cadeia ordenada de eventos procedentes da energia criativa do todo. Há uma continuidade entre todos os acontecimentos precedentes, consequentes e subconsequentes. Há uma relação entre tudo o que veio antes e tudo o que vem agora. Uma pedra é deslocada de um lugar montanhoso e quebra
o teto de uma cabana lá embaixo no vale. O princípio consideramos isso como um acontecimento casual, mas quando examinamos o assunto, encontramos uma grande cadeia de causas. Em primeiro lugar, está a chuva, que amoleceu a terra, que suportava a pedra e que a deixou cair. Em segundo lugar, atrás desta está a influência do sol, de outras chuvas e etc., que gradualmente desintegraram o pedaço da rocha. E um pedaço maior estão as causas que motivaram a formação da montanha e os seus levan- levantamentos pelas convulsões da natureza, e assim até o infinito. Então, poderíamos procurar as causas atrás da causa, da chuva e etc. Poderíamos considerar a existência do teto, enfim, logo nos envolveríamos em uma rede de acontecimentos, causas e efeito, de cujas malhas intrican- intricandas não nos poderíamos desembaraçar. Do mesmo modo que um homem tem dois pais, quatro avós, oito bisavós, 16 trisavós e assim por diante. Até que em 40 gerações calcula-se o número de avós remontarem muitos milhares. Assim, é comum o número de causas que se ocultam sob os, o mais trivial acontecimento ou fenômeno, tal como os passagens de uma delgada fuligem pelos vossos olhos. Não é coisa agradável descrever o pedaço de fuligem desde o período primitivo da história do mundo, desde quando ele formava uma grande parte de um tronco maciço de árvores, que foi primeiramente transformado em carvão, e depois até passou agora pelos vossos olhos no seu caminho para outras aventuras. E uma grande cadeia de acontecimentos, causas e efeito, trouxe-a à sua condição presente. E a última é simplesmente uma cadeia de acontecimentos que poderão produzir outros eventos. Centenas de anos depois deste momento, uma série de acontecimentos procedentes do delgado pedaço de fuligem foi a escrita desta linha que fez o tipógrafo mestre reformar certas palavras, o revisor fazer a mesma coisa e que produzirá certos pensamentos na vossa mente, e de outros que, por sua vez, afetarão outras, e assim por diante, conforme a habilidade do homem para raciocinar. E tudo isto da passagem de um delgado pedaço de fuligem, o que mostra a relatividade, associação das coisas e o fato anterior de que, abre aspas, não há coisa grande, não há coisa pequena na mente que causa tudo, fecha aspas. Detém-vos a pensar um momento. Se certo moço não tivesse encontrado uma certa moça, no obscuro período da Idade da Pedra, vós, que agora estáis lendo essas linhas, não existiríeis agora. E talvez, se o mesmo casal não se encontrasse, nós que escrevemos essas linhas não existiríamos também agora.
E o verdadeiro ato de escrever da nossa parte e o ato de ler da vossa poderá não só afetar as respectivas vidas nossas e vossas, mas também poderá ter uma influência direta ou indireta sobre muitas outras pessoas que agora vivem e viverão nas idades futuras. Toda ideia que pensamos, todo ato que fazemos, tem o seu resultado direto ou indireto que se adapta à grande cadeia de causa e efeito. Não queremos entrar em consideração sobre o livre-arbítrio ou o determinismo nesta obra, por várias razões. Entre as diversas razões, a principal é que nenhum lado é controvérsia, é inteiramente verdadeiro. Com efeito, ambos os lados são parcialmente verdadeiros, de acordo com os preceitos herméticos. O princípio da polaridade mostra que ambos são meias verdades, polos opostos da verdade. Os preceitos são que o homem pode ser livre e, ao mesmo tempo, limitado pela necessidade, dependendo isto da significação dos termos e elevação da verdade cujo significado é examinada. Os escritores antigos expressam este assunto assim, abre aspas, a criação que está mais distante do centro é a mais limitada. Quanto mais próximo chega do centro, tanto mais livre é. Fecha aspas. A maioria das pessoas são mais ou menos escravas da hereditariedade do que as rodeiam e etc. A manifestam muita pouca liberdade. São guiados pelas opiniões e costumes e ideias do mundo exterior, e tudo pelas suas emoções, sensações e condições e etc. Não manifestam domínio algum digno de nome, indignamente repudiam essa asserção, dizendo: pois eu certamente sou livre para agir e fazer como me apraz. Faço justamente o que quero fazer, mas deviam explicar melhor o que quero e como me apraz. Que o faz querer fazer uma coisa de preferência a outra, que lhes faz aprazer fazer isto e não aquilo. Ferências não existe porque para a seu prazer o desejo, o mestre pode mudar esses prazeres e vontades em outros no lado oposto do polo mental. Ele é capaz de querer por querer, sem querer por causa das condições, emoções, sensações ou sugestões do meio, sem tendência ou desejo. A maioria das pessoas são arrastadas como a pedra que cai, obediente ao meio, às influências exteriores e às condições e desejos internos, não falando dos desejos e das vontades de outros, mais forte que elas, e da hereditariedade das sugestões que as levam sem resistência da sua parte, sem exercício da vontade, movida como os peões no jogo de xadrez da vida. Elas tomam parte neste e são abandonadas depois que o jogo terminou.
Mas os mestres, conhecendo as regras do jogo, elevam-se acima do plano da vida material e colocando-se em relação com as mais elevadas forças da sua natureza, dominam as suas próprias condições, os caracteres, as qualidades e a polaridade, assim como o meio em que vivem, e desde modo torna-se motores em vez de peões, causa em vez de efeito. Os mestres não escapam à causalidade dos planos mais elevados, mas concordam com as leis superiores e assim dominam as circunstâncias no plano inferior. Eles formam parte consciente da lei, sem serem simples instrumentos, enquanto servem nos planos superiores, governam no plano material. Porém, tanto nos superiores como nos inferiores, a lei está em ação. Não há coisa do acaso. As deusas cegas foram abolidas pela razão. Agora podemos ver com os olhos esclarecidos pelo conhecimento que tudo é governado pela lei universal. O infinito número de leis é simplesmente uma manifestação da única grande lei, a lei que é o todo. É verdade, contudo, que nem mesmo um pardal fica descuidado à mente do todo. Assim como os cabelos da nossa cabeça são contados, como dissemos as escrituras, não há nada há fora da lei. Nada do que acontece é contrário a ela. Contudo, não cometais o erro de supor que, por causa disso, o homem é simplesmente um cego autômato. Os preceitos herméticos ensinam que o homem pode usar a lei contra as leis e que a vontade superior prevalece contra a inferior, até que, por fim, procure refúgio na própria lei e olhe com desprezo as leis inferiores. Sois capaz de compreender a mais íntima significação disto?